Fala aí, turma, como é que vocês estão? Tudo certo? Boa noite para todo mundo. Excelente começo de semana, galera. Mercadão aí hoje razoavelmente em alta, né? Fechou aí com 1,13 de alta o mercado de índice, né? Então, muito bom. Vamos começar aqui fazendo os estudos aqui para o mercado. Lembrando, se você está curtindo aí dos vídeos de fechamento, se você está aprendendo alguma coisa, deixa um like aí para fortalecer o nosso conteúdo. Compartilha com a galera que gosta aí de mercado, que opera. Aqui a gente vai estar mostrando algumas estratégias, mostrando como foi o cenário de hoje, o que eu fiz, né, de operações durante o dia. Então, aqui é uma forma da gente estar ajudando, ensinando as pessoas, principalmente aí a estar conduzindo aí melhores operações, reduzindo preços de stop. Então, tudo isso a gente vai estar mostrando aqui hoje. Hoje eu vou, além do gráfico aqui, eu vou mostrar um conteúdo no final para vocês aqui diferenciado. Então, não perde aí, fica até o final, que eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês dentro do quadro branco aqui, né, dentro da lousa. Então, fortalece aí primeiro e vamos direto aí para o mercado. Já estava aqui no gráfico de 5 minutos, mas vamos fazer como sempre, né, iniciar aí no gráfico diário. Por que no gráfico diário, Maxwell? Porque o gráfico diário é o gráfico que a gente olha a macro tendência, né? A gente olha a tendência primária, né, do ativo. Então, aqui a gente ainda tem, olhando claramente, a gente ainda tem uma tendência de baixa, turma. Então, assim, tem que ficar muito esperto com essa questão, com o viés do mercado, né? O mercado ele está mudando o viés, a gente sabe disso. O mercado ele está fechando vários dias de alta, né? Se a gente for olhar aqui, são praticamente 5 dias consecutivos que o mercado de índice fecha em alta, só que a gente tem topos e fundos ainda descendentes. Então, vocês sabem muito bem, assim como eu mostrei nos vídeos anteriores, a gente só tem reversão de tendência quando é formado uma estratégia, um padrão, na verdade, né? Não é nem estratégia, mas um padrão chamado pivô de alta, que é quando, vamos supor que aqui forme um topo, né? Ele vem aqui fazer um fundo mais alto do que esse fundo e ele rompa esse topo. Então, a partir do momento que ele romper esse topo, aqui a gente tem um padrão de reversão de tendência. Então, aí sim a gente pode considerar que o mercado mudou a tendência, né? Mas no momento a gente ainda tem uma tendência de baixa. Torcemos para que isso aconteça realmente, né? O cenário de pivô, porque a gente quer ver nossas ações subindo, galera. A gente quer ver o nosso mercado tendo dias de glória, né? Dias aí de alta, dias bem legais para a gente, né? Então vamos lá, galera. O mercado hoje foi bem comprador, né? Pela manhã, a gente pegou uma operação logo cedo. Então, o que que a gente analisa, galera? Só recapitulando aqui o que que a gente analisa no começo do dia. Sempre que eu faço aí a abertura com os meus alunos na sala ao vivo, para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo. Muitas coisas eu também compartilho no Telegram. O Telegram é gratuito. Eu deixo aí o link na descrição também para vocês participarem lá. Então, lá vocês vão ter contato com pessoas que já operam, pessoas que mostram resultados diários. Então, é bom para que vocês que estão começando ou para vocês que já começaram verem um pouquinho do cenário da gente, né? Do nosso operacional, se funciona, se não funciona. Foi lá, viu que não é legal, não tem problema nenhum, né? Então, a gente também quer buscar pessoas lá para somar conhecimento, para estar mostrando novas coisas que também possam agregar no nosso operacional. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente analisa durante o dia, turma, é analisar o contexto macro. Por que que eu tenho que analisar o contexto macro? Porque eu tenho que saber o que que eu tenho que fazer durante o dia. Eu tenho o meu day trade ali, eu tenho as minhas operações intraday, e nessas operações intraday, eu tenho que saber se eu vou comprar ou se eu vou vender, turma. Eu tenho que saber o que que eu preciso buscar durante as minhas operações, né? Então, logicamente que eu sempre falo para o pessoal, a gente vai fazer o que que o gráfico mostrar para a gente. Só que a gente tem que ter clareza disso, a gente tem que saber o quê? Se o mercado ele está numa tendência de alta, a tendência é que o mercado ele suba, a tendência é essa, a tendência é que tenha mais compradores do que vendedores, e vice-versa, se tiver numa tendência de baixa, a tendência é que o mercado ele sempre puxe para baixo. Por quê? Porque se está numa tendência de baixa, é porque os vendedores eles estão com um fluxo maior, né? Então a gente vai seguir esse fluxo para a gente estar dentro dos movimentos melhores, tá bom? Então, a partir do momento que a gente viu aqui que o mercado estava numa tendência de baixa, porém, se a gente for colocar isso aqui num gráfico de 60 minutos, o que que aconteceu hoje? Aqui, ó, a gente teve um gap de fuga, turma. E o que que é um gap de fuga? Um gap de fuga é um gap que
ele abre, né? A gente sabe o que é um gap, primeiramente, né? O gap é um espaço vazio entre a abertura e fechamento, né? Entre o fechamento e a abertura, no caso, o contrário. Então, sexta-feira o gráfico fechou nessa região e ele abriu aqui acima já, né? Então, por que é um gap de fuga? Porque ele rompeu uma região de lateralização. A gente tem vários tipos de gap. Eu vou fazer um vídeo específico só de gap para vocês entenderem a diferença de um e de outro e como vocês vão operar os gaps. Então, se vocês querem esse vídeo aí, deixa nos comentários aí se é algo que vocês querem aprender. Então, aqui a gente teve um gap de fuga, um gap que já veio rompendo o topo anterior, e aqui eu pelo menos particularmente na minha sala, eu preferi esperar o candle de 60 minutos fechar. Por quê? Porque eu precisava da confirmação do rompimento desse topo. Vocês sabem que existem dois tipos de operacionais e dois tipos de pessoas, né? Pessoas em si, né? Personas, vamos dizer assim. Tem a pessoa que considera um rompimento com a sombra e tem pessoas que consideram um rompimento somente com o fechamento acima. Eu sou desse tipo de pessoa. Para eu interpretar que esse topo aqui foi rompido, eu preciso de que esse candle aqui que rompeu, ele fecha acima dessa máxima. Então, se ele fizer uma sombra e devolver, eu tenho uma possibilidade de um topo duplo, eu tenho possibilidades de reversão de tendência. Então, eu prefiro esperar com que feche acima dessa região de rompimento, para assim eu fazer alguma operação voltada para essa parte. Então, aqui ele abriu acima dessa região. Vamos jogar aqui em 5 minutos para a gente ver isso de forma mais clara. Então, aqui, ó. O mercado abriu aqui, turma. E o que eu falo, e o que eu até expliquei na sala hoje. Quando a gente vê um gap de alta, a gente, tanto de alta como de baixa, a gente tem que imaginar que isso aqui, ó, vou desenhar para vocês verem o que eu quero mostrar para vocês. Quando eu tenho um gap de alta, eu quero que vocês, cada vez que vocês verem um gap, vocês enxerguem isso aqui, ó. É isso que eu quero que vocês enxerguem. O que é isso, Marcos? É como se fosse um candle invisível. Porque quando a pessoa vai usar uma ferramenta como a Fibonacci, ela não conta o gap muitas das vezes. Ela vê o gap e ela tenta traçar a Fibonacci nesse movimento que teve aqui em cima. E não é o correto. A gente tem que usar a perna de alta do gap como se fosse realmente um candle ali. Então a gente tem que usar a Fibonacci em cima do gap para a gente saber o que a gente pode fazer na operação. Então, a partir do momento que ele amanheceu com o gap e veio corrigindo, eu já usei a Fibonacci imediatamente. Para quê? Para eu saber até que ponto ali poderia ser uma correção, até que ponto ele poderia vir fechar o gap, né? Então é isso que eu vou explicar para vocês no vídeo falando sobre gap, que é uma operação de fechamento de gap. Então, como eu sei se aquilo ali vai fechar o gap ou não? Então, tem várias coisas que eu vou explicar em outro contexto para vocês, em outro vídeo mais específico dessa parte. A partir desse momento, a gente entrou quando mostrou um candle de força. Então, a gente teve um candle acompanhado de volume e demonstrando uma certa força, rompendo essa lateralização toda. Então, vocês viram que esse candle aqui, ele rompeu toda essa lateralização. Isso aqui era no horário de 10 horas da manhã, junto com a abertura das ações, impulsionados pelas ações. Então, a gente tinha Petrobras, olha lá, Petrobras subiu 4,5%, turma. Então, a gente tinha Vale, que subiu 1,85%. Então, tudo estava subindo na hora. Então, a gente sabe que o mercado de índice, ele é a média ponderada das ações do índice Bovespa, né? Então, a gente tem ali as maiores ações e a gente tem a média do que elas estão trabalhando vai ser o desenvolvimento aí, a performance do índice no dia. Então, se estava tudo subindo, a tendência era que o índice subisse junto. Então, a gente foi e fez essa compra aqui com o stop no fundo, turma. Por que o stop no fundo? Porque a gente opera análise técnica. Então, não tem como eu colocar o meu stop no meio do gap. Aqui é espaço vazio. Se o gráfico vir correr para essa região, ele vai stopar a gente, né? Então, a partir do momento que a gente colocou o stop aqui, tem coisas que a gente só aprende, turma, com, como eu posso dizer para vocês, sensibilidade de mercado. Então, o índice ele é um ativo muito complicado de operar e, ao mesmo tempo, muito fácil. Então, você tem uma facilidade de operar porque a margem dele é menor, você tem inúmeras coisas que vão
é o que eu posso dizer para vocês, vão facilitar, né? Então, a corretora sempre libera uma margem muito menor para você operar índice, só que o índice ele tem uma particularidade que deixa ele um pouquinho desconfortável. Ele é um ativo muito volátil, então às vezes ele vem buscar os stops da turma e depois ele vai e entrega o movimento que a gente estava esperando, assim como aconteceu hoje, né? Então, aqui a gente comprou, projetou o alvo acima, né? Então tinha os alvos acima, que eu me lembro certinho, que era bem aqui nessa região, no 880, né? Então era abaixo aqui ainda. E o que que aconteceu com o mercado, turma? O mercado ele veio, estopou, estopou, olha aqui esse candle. Só que aí tem as coisas que nem eu falei da sensibilidade. Como eu conheço o ativo, como as pessoas conhecem o ativo, e dependendo também da sua gestão, da sua experiência que você tem, muitas pessoas não estopam. Então, eu vou dar um exemplo do Ailton, que é o meu aluno que estava na sala. Já tivemos alguns momentos que a gente fez a mesma coisa. Por quê? Isso é sinapse, turma. Isso aí é uma coisa que se chama sinapse. Você vê tantas vezes o mesmo cenário, você vê tantas vezes o mercado de índice ele vindo lá estopar a galera e depois ele devolvendo o movimento, que você já começa a se acostumar com o comportamento dele. Então você, lógico, a gente nunca vai acertar 100% das vezes. Só que nesse momento aqui, como tinha tudo impulsionando para cima, não tinha nada, turma, nada que o mercado fosse dar as caras para vir abaixo, né? Aconteceu o quê? O Ailton ele deixou o stop na mão, entre aspas, na mão, né? Então ele estava com o stop abaixo das regiões de retração. Para quem não sabe, essas retrações aqui elas servem como suporte para a gente. Então ele segurou o stop na mão. Fez certo ou fez errado? Não existe certo e errado. Não existe certo e errado aqui. Existe o que dá certo e o que dá errado. Se dá certo, bola para frente. Mas você tem que testar isso várias vezes. Não é dar certo uma vez, não. É dar certo várias vezes. Você testar isso aqui, você viu que realmente isso aqui ele respeita, você vai lá e faz, né? Mas tudo isso tem time para isso. Tem sensibilidade, tem tempo de tela, tem gestão de risco. Então você tem que ter experiência para fazer certos tipos de arriscar certos tipos de operação. Eu já fiz isso várias vezes, turma, não vou mentir para vocês. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai chegar aqui e vai falar para vocês, eu não faço médio para trás, porque não sei o quê, papapá. Eu já fiz médio para trás, já ganhei dinheiro para caramba fazendo médio para trás. Um dos meus melhores meses no mercado disparado foi o mês que eu fiz médio para trás o mês inteiro, né? Eu indico para vocês? Não. Mas se vocês tiverem a sensibilidade, você estiver confiante naquele momento, que, cara, isso aqui não vai me stopar, velho, isso aqui só vai vir buscar o meu stop, então eu vou tirar o meu stop e vou esperar esse candle fechar. Se ele fechar muito feio, eu stop. Se ele fechar rejeitando, eu boto o meu stop nele. E foi o que o Ailton fez, ó. Eles vieram aqui buscar o stop, eu saí, né, eu tenho que dar exemplo na sala, eu tinha que sair no stop no lugar certo, e aqui, ó, ele veio estopar e depois o que que aconteceu? A partir do momento que o candle fechou, ele protegeu na média de 20, galera. Você vê que ele não fechou abaixo da média de 20. Então a média de 20 ela estava conduzindo o movimento. Ele jogou o stop aqui, ó, galera. E aí o mercado foi buscar o nosso alvo lá no 880, né? E ele ainda buscou um pouquinho a mais. Então o que que é o resumo disso aqui, turma? Não existe certo e errado no mercado, não existe a melhor estratégia, não existe essa coisa de você confiar numa pessoa que ela vai te entregar uma fórmula mágica. Existe método, método existe. Existe um operacional que você precisa montar, você fazer o teste, você ver se está funcionando ou não, porque não tem. A gente investe muito no emocional. Eu, particularmente, eu investi muito no meu emocional quando eu iniciei no trade. Por quê? Porque todo mundo falava a mesma coisa. Ah, não, é 80% emocional, 10% técnica, 10% gerenciamento. E aí o que que eu falei? Pô, se é 80% é emocional, eu vou testar, eu vou provar e vou melhorar o meu emocional. E aí eu fui lá e fiz a consultoria com o Paulo Campos. Todo mundo que me acompanha nas redes sociais, se você não me segue, tá aí também na descrição para você me seguir. Todo mundo sabe a gratidão que eu tenho pelo Paulo Campos. Todo mundo sabe que ele foi um cara que me ajudou a ter os meus primeiros resultados. E resultados financeiros, turma. Não é balela, não, de falar, ah, não, é financeiro mesmo. A gente está no mercado para ganhar dinheiro. Não tem isso. Isso aqui é um trabalho para mim. Isso aqui é como se fosse a minha empresa. E é a minha empresa. Então, quando você tem uma empresa, a sua empresa ela tem que fazer dinheiro. A empresa tem que gerar lucro. Mas para gerar lucro, ela tem que fazer algo para alguém, né? Então, a empresa ela serve alguém, ela faz um serviço e ela é remunerada por isso. Só que aqui eu sou individual.
né? O que eu tenho, lógico, eu tenho um serviço de mentoria, eu tenho um serviço da minha sala ao vivo, onde eu tenho que servir os meus alunos, eu tenho que servir os meus mentorados, ir lá ensinar eles, ajudar eles, né? Mostrar o erro, mostrar o acerto, tudo isso. Mas quando eu era sozinho, eu era a minha empresa. Então eu tinha que gerar lucro para mim. E para isso é no esforço. Então, mais um feedback aqui com vocês, porque depois o mercado ele ficou lateral, turma. Ó, aqui vocês veem que ele teve uma tendência totalmente indefinida no final do dia. No final, não. Da hora desse movimento para frente, ele ficou indefinido, lateral. E aqui, galera, é um mercado, cara, é um mercado feito para quebrar a banca de vocês. É essa a realidade. É um mercado puramente feito para estopar a pessoa física. Então vocês veem aqui, ó, galera, teve rompimento de venda aqui, ó. Muita gente entrou nessa região vendido. Por quê? Porque estava rompendo, rompeu média de 9, rompeu média de 20, perdeu o VWAP. E aí o que que acontece, galera? A pessoa vende aqui e estopa. Isso aqui eu não tenho nenhum problema em indicar outras pessoas porque eu admiro outros traders, mas o Palex fez um vídeo muito legal falando sobre isso no Instagram dele. Para quem não segue aí o Palex, AT Palex, né? Então ele fez um vídeo falando exatamente isso, um cara que tem muita experiência, foi o meu maior mentor aí no mercado, um cara que eu tenho total admiração por ele, ele nem me conhece, né? Porque as mentorias que eu fiz dele foi tudo online, mas é um cara que eu admiro muito porque ele é um cara verdadeiro. E é isso que eu prezo também. Eu não vou chegar aqui e ficar mentindo para vocês dos meus resultados. Semana passada eu mostrei para vocês que eu tinha estopado 2 dias seguidos e que estava. O que que eu tinha errado, eu fui lá e corrigi. E nos outros dias eu consegui recuperar o valor que eu tinha perdido. Então, esse mercado está sendo um mercado bem traíra. Além do índice ele já ter essa tendência aí de estopar as pessoas físicas, ser bem volátil, buscar stop, depois voltar tudo. Além disso, a gente está num cenário de indecisão. Então, isso tudo prejudica a gente no mercado de day trade. Então, tem que estar bem alinhado. Você tem que ter uma pessoa te ajudando ali, te auxiliando, caso você não tenha o conhecimento total para isso. Porque senão, perde. E eu falo isso porque eu tenho 3 anos de mercado e semana passada eu tomei 2 stops bestas, né? Estopei no mercado lateral para vocês verem que não é só a pessoa iniciante que faz as coisas erradas. A gente também faz, né? Não existe nenhum trader que ganha todos os dias, não existe nenhum trader que é 100% assertivo. A gente tem os nossos dias que a gente erra. E o maior problema, principalmente para mim, é não aceitar dias de perca, né? Principalmente no meu início. Então, quando a gente ganha muito, a gente está ali numa vibe muito boa, ganhando 10, 15, 20 dias seguidos, o dia que vem o loss a gente não quer aceitar, porque a gente acha que a gente é invencível. Então, mesmo eu tendo uma ótima análise, eu tenho uma consistência, eu consigo enxergar com muita clareza, mas eu tenho que entender que vai ter dias que não tem jeito. O mercado ele vai me estopar e independente do capital que eu tenho. E foi outro ponto que eu toquei hoje pela manhã na live também, que é a questão da gente, às vezes, imaginar o quê? Vamos supor que eu entrei sexta-feira, isso é caso real. Sexta-feira entramos na sala ao vivo de manhã e muitas pessoas, muitos alunos estão começando com capital pequeno. Então foram lá, fizemos a primeira operação do dia, mercado trollou a gente, estopou a gente. E aí muitas pessoas só têm o primeiro, só tem um tiro. Ele só tem uma operação no dia. Se acertar, acertou, se errou, errou. E acabou. Só que a gente, às vezes, a gente, né, os outros alunos, eu, a gente tem margem para fazer uma, duas, três, quatro operações. Não faço mais do que três, mas a gente tem condição, né, financeira. Mas não é isso que conta. Então a gente foi lá e fez a segunda operação, recuperou. Fez a terceira, saiu no game. E aí a pessoa que vai lá e estopou a primeira, o que que vem na cabeça dela primeiramente? Pô, eu preciso de mais dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro hoje, eu teria feito a operação, tinha recuperado o meu valor. E ele começa a colocar na cabeça dele que ele precisa de mais dinheiro e o dinheiro vai ser a solução para ele ganhar dinheiro. E não é isso. Eu já tive essa mesma sensação. Eu já tive muito isso. Minhas primeiras operações, eu tinha um stop de R$ 25. Então, eu via pessoas ao meu lado ganhando 500, 2.000, R$ 1.000 do meu lado. E aí sempre era isso. Eu fazia a primeira operação e teve uma onda muito ruim dessa operação. Não vou falar, citar nomes, mas é uma estratégia bem conhecida no mercado aí. E aí a gente fazia essa operação, pum, estopava. Aí, beleza, não tenho mais o que fazer, guarda as coisinhas, vamos para casa.
Daqui a pouco tá todo mundo fazendo as outras operações, as outras estratégias, recuperando, e na minha cabeça eu falava, não, cara, eu tenho que ter condição, eu tenho que ter mais dinheiro, eu tenho que montar uma banca X, porque essa banca vai fazer com que eu ganhe dinheiro. Não é, galera. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se fosse dinheiro, a solução disso aqui, todos os ricos ganhavam dinheiro todos os dias no mercado, todos os grandes players ganhavam todos os dias no mercado. Não é, infelizmente não. Beleza? Depois dessa reflexãozinha aí, vamos analisar o dólar aqui. Dólar que foi super direcional, não tenho nem o que falar hoje do dólar, né? Então, o dólar e a abertura que não deixou nem entrada para a gente na abertura, pelo menos no meu operacional, não tinha nem o que fazer na abertura, era esperar realmente uma correção para tentar pegar alguma coisa. Ele fez correção, 9,3 de venda, abriu 24 pontos, outro 9,3, turma. Puxou de novo, mais quase 30 pontos aqui de alvo, né? Depois deu uma lateralizada, segurou na média de 20, abriu o movimento de venda novamente. Então, assim, totalmente direcional ao mercado de dólar hoje, ó. Não teve nem o que falar. Aqui foi tendência de baixa nítida. Não, nenhum momento foi. Essa média de 20 foi ganhada, né? Perdida, ganhada. Então, a média de 20 conduziu todo o movimento. E vocês sabem que tem uma estratégia que a gente usa, que é em cima da média de 20, estratégia de ponto contínuo. Vamos olhar aqui no gráfico diário, que já era como ter olhado antes, né? E aí, galera, ó, clareza, é isso aqui, turma, ó. O que que a gente enxerga no gráfico diário, turma? Olha lá, ó. Topo triplo, turma. Ó, topo um bateu na resistência, não conseguiu passar. Topo 2 bateu na resistência, não conseguiu passar. E topo 3 ó, bateu na resistência e não conseguiu passar também. E agora a gente tem uma barra de gatilho agredindo a média de 20 e já virou a média de 9 para baixo. Significa que a gente tem um 9,1 de venda para amanhã. Rompendo essa mínima, a gente tem vendaça em dólar. Vendaça, vendaça, turma. Barra de gatilho, perdendo a média de 20. Então, aqui tem grande chance desse mercado vir buscar um alvo muito grande de queda aqui. Então, aqui vocês conseguem entender isso, ó. O que que forma uma resistência, turma? Resistência é isso aqui, ó. O preço não consegue passar daqui. Toda vez que chega nessa região, a gente tem um fluxo vendedor muito grande, fazendo com que o preço bata e resista. Ele bate e resiste. Mesma coisa suporte na parte da compra. Beleza? Então a gente já tem duas médias perdidas, a gente tem um movimento aí baixista de hoje, volume normal, né? A gente tem os dois últimos dias com volume de venda bem forte. Então agora é ficar de olho aí no rompimento dessa mínima que vai abrir venda. E todo mundo que conhece o dólar sabe como é que funcionam os movimentos do dólar quando ele pega a direção. O de hoje não preciso nem dizer, né? Então quando ele pega a direção, turma, é difícil você pegar ele de volta, né? Quando ele é difícil você conseguir uma oportunidade. Se o cara pegou o time do dólar no dia de tendência, é para rachar o dia e fazer a semana, na verdade, né? Porque você consegue pegar muitos pontos aí dentro do mercado. Beleza? Então vou finalizar aqui no gráfico, mas eu vou passar um conteúdo para vocês hoje aqui na tela, né, no quadro. Então, vamos para lá. Então, turma, vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre o cenário que eu falei para vocês na abertura do mercado de índice, né? Então, é uma dúvida muito comum, né, do pessoal falar sobre Fibonacci, né? Fibonacci é uma ferramenta que eu particularmente tive muita dificuldade de aprender e muitas pessoas têm também. Então, eu vou tentar ensinar para vocês de uma forma mais simples, que foi a forma que eu consegui me adaptar para entender. Então, a gente teve um cenário hoje com gap, né? Então, a gente teve aqui o fechamento de sexta, certo? Isso aqui foi o candle que fechou sexta-feira. E o mercado ele abriu aqui, ó, positivo. Vamos lá. Candle positivo aqui. Então isso aqui, turma, isso aqui se chama gap. É esse espaço que a gente tem aqui entre o fechamento de sexta para a abertura de hoje.
Então isso aqui se chama gap. E o gap, turma, é o que eu sempre falo. Leve em consideração que esse gap aqui é como se fosse um candle invisível. Finjam que é um candle invisível. Por que você tem que fingir que o candle é invisível? Porque isso aqui, quando a gente vai usar a ferramenta que eu vou explicar para vocês hoje, uma parte dessa ferramenta, né, não tudo, mas aqui a gente precisa levar em consideração que isso aqui foi um movimento de alta. Deixa eu só apagar isso aqui, turma, para ficar mais fácil de entender. Isso aqui tudo foi um movimento de alta, certo? Então, quando eu vou usar a minha Fibonacci, eu tenho que usar desse movimento, não somente desse candle que abriu hoje, eu tenho que usar de todo o movimento. É como se tivesse iniciado uma perna de alta daqui até esse movimento aqui. E aí o mercado ele veio corrigindo, né? Veio corrigindo. Aqui a gente vai ter várias coisas para a gente usar, ferramentas, né, indicadores. Então a gente vai ter aqui, falando do meu contexto, eu tenho média móvel de 20, tenho média móvel de 9, vai ter aqui no meio também, turma, vai ter o VWAP passando aqui. Não vou explicar sobre todas as ferramentas hoje, para não ficar tão difícil de entender o vídeo, vou focar só em um tema. Então a gente tem várias coisas, e cada linha dessa, cada média móvel, cada indicador, ele é uma região de suporte para a gente. O que é um suporte? Um suporte é uma região onde ficam concentrados os compradores, é onde o preço bate e ele tende a sempre subir. O preço vem e é agredido aqui por compradores. Então aqui a tendência é bater nessa região e o preço sempre subir. Por quê? Porque a tendência é de alta, o movimento é altista. E aí a gente usa o Fibonacci. Então aqui é o movimento total da perna de alta, né, desse movimento. Então ela é 100%, ó, 100%. Quando vocês forem colocar a ferramenta, vai aparecer isso para vocês. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de entendimento. Então aqui está o gráfico, né, o candle invisível, que é o gap, mas eu vou apagar. Eu quero que isso fique na cabeça de vocês. Um candle invisível sempre, mas aqui eu tenho o candle de sexta e tenho o candle de abertura de hoje. E tem um espaço vazio dentro disso. Então eu vou pegar a ferramenta de Fibonacci e vou puxar daqui até o final do movimento. Aqui vai me dar 100%, que é o final do movimento. Aqui é o 0%, que foi o início do movimento. E eu vou ter as retrações, ó. Eu vou ter 60 e 1,8, eu vou ter 50 e eu vou ter 38%. Isso aqui são os números padrões da Fibonacci. 38, se eu não me engano, né? 31,8%, 50%, 61,8%. O que isso significa, turma? Significa que o mercado está corrigindo essa porcentagem do movimento. Então vamos supor que o mercado andou 1000 pontos. Se ele corrigir 50%, o que é 50% de 1000 pontos? Significa que são 500 pontos. E o mercado de índice ele tem uma particularidade, que é o ativo que a gente está analisando hoje, né, o cenário de hoje. A retração do índice que respeita é a retração de 50%. Então, o que significa que respeita em 50%? Significa que nessa linha é onde ficam concentrados os maiores compradores, o maior fluxo de compra. E aí vocês vão ver que cada ativo tem uma diferença. Depois eu vou explicando para vocês. Então, o que aconteceu hoje? A gente teve cenário para isso. Então, quando chegou nessa região aqui, o mercado ele entrou o fluxo de compra, que foi aonde a gente fez a nossa entrada que eu mostrei para vocês no vídeo. Então, aqui ele deu um sinal de compra. Os compradores entraram aqui. Mas, Maxwell, por que você não entrou comprado aqui então? Já que aqui é o ponto onde entram os compradores. Por que você entrou aqui? Porque eu preciso ter certeza disso. Isso aqui é um candle de gatilho. É um gatilho de compra. Aqui eu poderia comprar? Poderia, mas onde é que eu ia colocar o meu stop? A gente opera análise técnica, turma. Então, se eu vou comprar aqui, tecnicamente o meu stop teria que ficar no final do movimento.
é inviável eu deixar o meu stop dentro de um gap, não tem como, e também não teria como eu colocar aqui próximo dessas regiões. O máximo que eu poderia fazer era proteger aqui abaixo, ó, se eu fosse comprar, né? Proteger abaixo das médias móveis, que seriam pontos de proteção para mim. Mas eu não gosto. Não é algo que me agrada ficar comprando em pontos, simplesmente comprar porque bateu. Eu gosto que ele faça isso, ó. Ele veio, mostrou o que eu queria, aí eu entro, né? Porque agora ele me mostrou que realmente aqui é o fluxo comprador e ele pode continuar esse movimento. E aí foi realmente o que aconteceu. Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre a Fibonacci, né? Então, a Fibonacci serve para a gente saber isso, saber que o movimento ele tende a expandir, contrair, expandir, contrair. E cada movimento desse aqui, ó, é 100%. E ele corrige, aí a gente tem que saber. Então aqui vai ter as retrações, 50, 61 e 31. Então aqui vai ter uma linha, aqui vai ter outra linha. Cada pernada dessa vai ter um movimento, turma. Aqui, ó, é outra perna. Então aqui eu tenho 100% do movimento, aqui eu tenho 0% do movimento. E aqui vai ter 61, 50 e 31. Eu preciso conhecer o ativo que eu estou operando para eu saber qual é a retração que ele respeita. Isso a gente sabe com as sinapses. É com o tempo de tela. É você aprendendo, tendo contato com o gráfico, né, e observando isso todos os dias. Beleza? Então era mais para passar esse feedback para vocês. Eu vou fazer uma aula específica mais à frente. Então se vocês curtiram um conteúdo diferente aí hoje, juntando com o vídeo de fechamento, deixa o like aí, se inscreve, compartilha com um amigo que quer saber um pouquinho sobre mercado, para aquele que está operando também. Isso é conhecimento, como eu sempre explico para vocês, somando conhecimento com vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários também. E é isso aí, galera, um bom abraço, excelente semana para todo mundo, só começamos aí o dia e tamo junto.